Milionário ansioso para casar, escolheu sua empregada por motivo misterioso. O final é surpreendente. Em uma manhã nublada no interior de Minas Gerais, um bilionário recluso surpreende a pequena cidade ao fazer um convite inusitado. Chama sua empregada para encontrá-lo na varanda de sua fazenda ao pôr do sol. A notícia se espalha como fogo em palha seca. O homem mais poderoso da região, conhecido por sua frieza e desapego emocional, estaria prestes a pedir alguém em casamento? E justo ela, a moça simples que limpa seus corredores em silêncio. Mas o que ninguém sabe é que por trás desse gesto está um motivo que ele nunca compartilhou com ninguém, nem mesmo com ela. O que ele esconde? O que realmente está em jogo? Enquanto a cidade se agita com boatos e desconfianças, os dois embarcam em uma jornada cheia de revelações, tradições e transformações. Comente de onde você está assistindo, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar essa história cheia de reviravoltas, conflitos emocionais e um final que vai surpreender até quem já viu de tudo. A história está só começando, e o motivo por trás dessa escolha misteriosa vai mudar a vida de todos ao redor. A cidade acordou coberta por uma névoa fina, como se o céu estivesse hesitando em revelar o que o dia traria. As janelas das casas de madeira no centro histórico do vilarejo ainda pingavam com a chuva da noite anterior, e o aroma de café passado em coador de pano se espalhava pelas ruas estreitas, misturado ao som distante de um rádio tocando moda de viola. Na fazenda dos Cedros, uma propriedade centenária cravada entre colinas verdes e cercada por jabuticabeiras, a rotina seguia com a precisão de um relógio suíço. Os empregados sabiam exatamente a hora de acordar, o momento certo de trocar a água das flores da varanda, de limpar o piano antigo e de preparar a infusão de capim-limão que o patrão tomava todos os dias ao final da tarde. Ele era conhecido por ser um homem de hábitos inflexíveis e palavras contadas. Rico como poucos, reservado como ninguém. Seu nome não era pronunciado com intimidade, era sempre o patrão, ou, entre os mais ousados, o doutor. Nunca se envolvera em festas da cidade, jamais fora visto em um batizado, casamento ou missa. Preferia a companhia dos livros, das plantas raras e do silêncio que só os grandes salões da fazenda ofereciam. Naquela manhã, porém, algo incomum aconteceu. Enquanto a chuva dava trégua e o sol ainda ensaiava aparecer, ele surgiu no coreto da praça central com seu paletó de linho claro e um envelope pequeno nas mãos. Quem o viu jura que ele olhava fixamente para o relógio da igreja, como se contasse cada segundo até um momento decisivo. Horas depois, a notícia corria de boca em boca. O milionário havia convidado sua empregada para encontrá-lo na varanda da fazenda, ao pôr do sol. Sem testemunhas. Sem explicação. Ela, uma moça recatada, de andar calmo e fala baixa, trabalhava ali há 3 anos. Cuidava da roupa dele, do jardim de ervas, da cozinha antiga com forno a lenha. Era querida por todos, mas até então, invisível aos olhos do patrão, pelo menos era o que se pensava. O burburinho cresceu. As mulheres da cidade, reunidas na venda da dona Zefa, mal conseguiam conter a curiosidade. Você ouviu? Dizem que ele vai pedi-la em casamento, cochichava uma, com os olhos arregalados. Não duvido, ele anda diferente. Até sorriu outro dia. Acredita? Retrucava outra, entre goles de café adoçado com rapadura. Mas para a jovem chamada apenas de a moça da fazenda, aquele convite trouxe mais inquietação do que vaidade. Por que ela? Por que agora? E o que exatamente ele queria? Na casa da avó, um pequeno sobrado com paredes azul celeste e imagens de santos por todo lado, ela passou o dia entre o fogão e o altar improvisado. A avó, mulher de fé firme e sabedoria intuitiva, já sabia que aquele encontro não era simples. Se ele te chamou assim, na varanda e ao pôr do sol, é porque tem coisa grande vindo, minha filha. Mas vai com o coração limpo. E leva a medalhinha de Santa Rita, aconselhou, colocando o cordão em seu pescoço com mãos trêmulas. O tempo pareceu desacelerar. As sombras das árvores começaram a se alongar, os sinos da igreja tocaram as 5 badaladas, e ela se preparou para sair. Prendeu os cabelos num coque baixo, colocou um vestido florido que usava nas missas e calçou as sandálias que comprará na última visita a Tiradentes. A caminhada até a fazenda foi silenciosa. A estrada de terra, úmida e forrada de folhas secas, chiava sob seus passos. O céu assumia tons de laranja e rosa, e os últimos raios de sol tocavam suavemente a varanda branca da casa grande. Lá estava ele, de pé,
com um pequeno bule de prata na mesa e 2 xícaras vazias. Quando ela chegou, ele não sorriu, mas seu olhar estava mais calmo do que nunca. Sente-se, por favor, disse, puxando a cadeira de madeira ao lado. Ela obedeceu. Ele serviu o chá e ficou em silêncio por alguns instantes, como se organizasse os pensamentos. Você deve estar surpresa, começou, encarando o horizonte. Mas eu gostaria de explicar, aos poucos, por que pedi que viesse aqui hoje. Ela manteve as mãos no colo, atenta. Seu coração batia firme, mas sua postura era serena. A brisa leve trazia o cheiro de terra molhada e de folhas frescas. Eu estou pensando em casar. E antes que você diga qualquer coisa, preciso que me ouça. Não é um impulso. Não é sobre você. É sobre algo que eu preciso entender em mim mesmo, disse, com honestidade rara. Ela apenas assentiu. Ainda não era o momento de falar. Há 3 anos, desde que você chegou aqui, venho observando não só seu trabalho, mas sua maneira de existir neste lugar. Eu conheço o valor da disciplina, mas com você vi algo diferente. Um tipo de integridade que eu não encontro nas pessoas com quem convivo no mundo lá fora. Ele fez uma pausa longa. Ela respirou fundo. Não estou dizendo que quero me casar agora. Nem que estou pedindo sua mão neste instante. O que estou dizendo é que, se existe alguém com quem eu poderia tentar ser verdadeiro, alguém com quem eu poderia construir algo que não fosse baseado em interesses, essa pessoa é você. O silêncio entre eles foi preenchido pelo canto de um passarinho e o tilintar suave das folhas ao vento. Ela, com olhos levemente marejados, respondeu sem pressa: eu também não sei o que tudo isso significa. Mas posso escutar. E posso caminhar devagar, se o Senhor quiser caminhar junto. Ele então sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas verdadeiro. Naquela varanda, ao pôr do sol, não houve beijo, promessa ou declaração cinematográfica. Houve apenas o começo. E às vezes, o começo é tudo o que se precisa. Os dias seguintes ao encontro na varanda passaram mais lentos do que o habitual na fazenda dos cedros. O outono avançava, tingindo as copas das árvores com tons de ferrugem e dourado, e as manhãs vinham acompanhadas de neblina baixa que se dissipava apenas ao meio-dia. Dentro da casa grande, o clima era outro. Havia algo no ar, uma expectativa silenciosa, como se cada pessoa ali tivesse pressentido que algo importante estava acontecendo, mesmo sem entender o que. O patrão seguia sua rotina quase intacta. Quase. Ele ainda tomava seu chá de capim-limão às 5, lia os jornais pela manhã e cuidava das contas da fazenda com precisão. Mas seus olhos buscavam mais. Observava discretamente os empregados, especialmente a moça. Percebia como ela dobrava os panos de prato com extremo cuidado, como organizava os temperos em ordem alfabética no armário antigo da cozinha, como fazia carinho na cadela vira-lata que vivia no quintal sem esperar nada em troca. Não era vigilância. Era teste. Um tipo de ensaio emocional. O milionário não confessaria nem sob tortura, mas havia decidido colocar à prova sua própria percepção. Se realmente queria construir algo com ela, precisava de certezas. E como homem que aprendeu a negociar em ambientes frios e racionais, achava que só a convivência prática lhe mostraria a verdade. O primeiro teste veio discreto. Ele a chamou para acompanhá-lo à cidade vizinha, onde aconteceria uma feira de produtores artesanais. A princípio, ela hesitou, não era de passeios. Mas a avó a encorajou. Vá, minha filha. Não é pecado querer entender o coração dos outros. Só não esquece de levar a blusa de lã. Tempo vira fácil. Durante o trajeto na caminhonete antiga da fazenda, a conversa foi pontuada por silêncios. Ele falava pouco, mas prestava atenção em tudo, como ela reagia às paisagens, como agradecia ao frentista, como falava com os vendedores. Quando chegaram à feira, ela se encantou com as peças de barro e com os queijos de casca lavada, mas não comprou nada. Por que não leva esse? Parece que gostou, sugeriu ele, apontando um pano de prato bordado à mão. Eu gosto, mas gosto mais de conversar com quem faz. Saber a história, o tempo que levou, o tipo de linha. Só assim eu sei o valor, respondeu, com naturalidade. A frase ficou na cabeça dele o resto do dia.
Talvez ela soubesse avaliar melhor o valor das coisas do que ele, com todos os seus números. No dia seguinte, ela foi chamada à sala de estar. Lá estavam um patrão e um homem de aparência urbana, com maleta de couro e óculos escuros. Era um consultor da capital. Eu estou pensando em transformar parte da fazenda numa pousada cultural, disse o patrão, sem rodeios. E quero que você participe da criação do projeto. Quero ver o que pensa, como se organiza. Ela franziu a testa. Mas eu nunca estudei para isso. E nem sempre o estudo vem antes da sabedoria, ele respondeu, entregando-lhe um caderno em branco. Quero que anote ideias, o que você acha que daria certo. Vamos fazer do seu jeito. Era mais um teste. Mas ela aceitou, sem saber que aquele caderno se tornaria a chave para o próximo capítulo da história deles. Nos dias seguintes, ela começou a desenhar, colar recortes, escrever pensamentos. Sonhou com quartos com cheiro de alecrim, com redes nas varandas, com refeições feitas com receitas da avó. O projeto tomou vida entre suas mãos calejadas. E então veio a primeira pequena reviravolta. O jardineiro da fazenda, um rapaz tímido, viu os cadernos e achou que ela estava querendo sair da casa. Comentou com outros empregados. Em poucas horas, a cozinha fervia com rumores. Vai largar tudo? Agora que ele tá de olho nela, tá se achando. Ela soube da fofoca e ficou profundamente magoada. Sentiu-se exposta, vulnerável. Por alguns dias, evitou os outros e pensou em devolver o caderno. Mas foi o próprio patrão quem a impediu. Você não precisa provar nada para ninguém. Nem para mim. O que importa é o que quer construir, disse ele, ao vê-la hesitante na varanda, olhando o pôr do sol com os olhos marejados. Foi o primeiro momento em que ele demonstrou preocupação genuína. Um cuidado silencioso, que não pedia resposta. Na semana seguinte, uma nova reviravolta média se formou. Um amigo de infância do patrão apareceu na fazenda. Era empresário, cosmopolita e zombeteiro. Ao ver a moça, lançou olhares de julgamento. Mais tarde, durante um jantar informal, insinuou que ela poderia estar interessada apenas na fortuna. O milionário nada disse na hora. Mas à noite, em sua biblioteca, encontrou um antigo livro de receitas da mãe, e ali, em uma folha solta, uma dedicatória inesperada. Escrita com a mesma letra da moça. A dúvida o tomou como uma tempestade. Como aquele livro, guardado há décadas, foi parar nas mãos dela? Não dormiu. No dia seguinte, perguntou com voz calma: Você já conhecia minha mãe? Ela, assustada, revelou: Não, mas conheci uma senhora no mercado anos atrás que me deu esse livro. Disse que era de uma mulher muito sábia e que achava que combinava comigo. Não sabia que era da sua mãe. A coincidência era real. Mas o momento o desestabilizou. Pela primeira vez, ele sentiu medo. Não medo de ser enganado, mas medo de estar diante de algo verdadeiro e não saber como lidar. E ali, mais uma vez, ela escolheu ficar em silêncio. Sabia que, às vezes, o tempo cura melhor que qualquer explicação. Na varanda, dias depois, ele a observava de novo, agora com outros olhos. Percebeu que cada resposta que buscava nela, na verdade, era um espelho para as perguntas que evitava dentro de si. Os dias passavam lentamente na fazenda, agora cheia de novos planos e projetos que pareciam surgir a cada esquina. O caderno da moça estava se transformando em uma verdadeira obra de arte. Ela desenhava, escrevia, até bordava pequenos detalhes nas páginas, como se cada ideia fosse parte de algo muito maior. O que começou como uma proposta do patrão para envolver ela nos planos da fazenda agora se tornava sua própria paixão. Com o tempo, a fazenda começou a ganhar vida de uma forma inesperada. As ideias dela se espalhavam pelos corredores, nos jardins, nas pequenas decisões sobre o futuro da pousada cultural que ele pretendia criar. Os dois passavam horas discutindo as cores das paredes, os tipos de comida que seriam servidos, até a música que tocaria nas noites de lua cheia. A cada passo, ele ficava mais impressionado com sua visão e com a forma como ela trazia vida ao lugar. E ela, embora ainda envolta em dúvidas sobre o que realmente significava aquele convite misterioso, começou a perceber algo importante: não estava mais apenas trabalhando ali. Ela estava, de algum modo,
se tornando parte daquilo tudo. Estava se tornando parte dele. O jardim da fazenda foi um dos primeiros lugares a ser transformado. Ela o redesenhou por completo, com caminhos de pedras, fontes de água e flores que atraíam borboletas de todas as cores. Quando o patrão viu o novo jardim pela primeira vez, seus olhos brilharam. Foi como se ele visse pela primeira vez a beleza que antes lhe escapava, como se, ao olhar para aquele jardim, visse também algo que nunca tinha imaginado antes, a possibilidade de um futuro diferente. E foi justamente nesse jardim, em uma manhã fresca, que a primeira grande reviravolta aconteceu. Ele a chamou para um passeio, algo que ela não esperava. Estavam caminhando pelo novo espaço que ela criou, quando ele parou de repente, de frente para uma das fontes de água, e olhou-a profundamente nos olhos. "Você já pensou no que faria se esse lugar fosse realmente seu?" perguntou ele, em tom sério. Ela se surpreendeu com a pergunta. Estava tão imersa no projeto e na dedicação que ainda não havia parado para pensar sobre o futuro dela, sobre as suas próprias ambições. Mas a pergunta era importante. O que ela faria? Ela nunca sonhou com riqueza, nunca planejou ser dona de nada grandioso, mas agora, com aquele projeto em andamento, ela via diante de si a possibilidade de algo mais, algo além da fazenda, além do simples trabalho diário. Eu realmente não sei. Eu tenho o sonho de ajudar pessoas, de fazer algo que realmente vale a pena, respondeu, hesitante. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Algo dentro dele parecia ter mudado com a resposta dela, mas ele não disse mais nada. Continuaram a caminhar em silêncio, mas a atmosfera entre eles havia mudado. Ele agora estava mais pensativo, como se as palavras dela tivessem plantado uma semente em sua mente. Nos dias seguintes, ela percebeu que ele estava mais atento ao que ela dizia. Até o tom de sua voz tinha mudado, de um jeito mais suave e reflexivo. Algo estava acontecendo dentro dele, mas ela não sabia o que. O que ele estava planejando? Ela estava começando a se abrir para o que ele estava sugerindo. O projeto da pousada cultural parecia ser algo que ela poderia abraçar de corpo e alma, mas havia algo mais. O que ele estava realmente oferecendo? Era uma proposta de parceria? Ou ele estava, de alguma forma, tentando comprar sua lealdade com sua riqueza? E aí, outra reviravolta apareceu. O patrão convidou-a para uma reunião com a equipe de investidores e arquitetos que ele havia contratado para transformar a fazenda em um centro cultural. Ela não sabia bem o que esperar, mas sabia que aquele convite significava algo maior. O projeto, que antes era apenas uma ideia abstrata, agora tomava forma concreta. Era uma oportunidade única de mostrar suas próprias ideias. Era também uma chance de ver até onde ele estava disposto a ir com aquela história. Durante a reunião, ela se posicionou com confiança, apresentando suas ideias sobre o uso das plantas locais na decoração, as refeições simples mas nutritivas que poderiam ser oferecidas, até o conceito de espaço aberto que ela imaginava para os hóspedes. Era um conceito simples, mas genuíno. Algo que parecia ser verdadeiramente dela. Mas o maior teste estava por vir. Um dos investidores, um homem de negócios arrogante e impaciente, questionou a validade de suas ideias. "Onde está o lucro em fazer uma pousada que mais parece uma casa de campo?" ele disse com um sorriso sarcástico. Ela ficou um pouco desconcertada, mas, em um gesto de coragem que nunca soubera ter, olhou diretamente para ele. "O lucro está no coração das pessoas. Está na experiência que elas levam. O que adianta um lugar cheio de luxo e sem alma?" respondeu ela, com firmeza. O patrão a observou com um olhar que ela não soubera identificar. Era como se ele visse nela algo que nunca tinha visto antes, algo que ele não sabia que procurava. O homem de negócios tentou contra-argumentar, mas o patrão, para surpresa de todos, se virou para ele e disse: "Eu vou seguir o que ela está dizendo. Ela tem razão. Não estamos aqui para criar mais um empreendimento frio e sem vida. Estamos criando um lugar de acolhimento, e isso começa com a alma das pessoas." A reunião terminou em silêncio, e o investimento foi aprovado com base nas ideias dela. Foi o momento em que ela realmente se viu reconhecida, não apenas como empregada, mas como alguém com visão, com poder de transformação. Aquela vitória, no entanto, foi apenas um passo. Ela sabia que havia muito mais a conquistar. Mas, naquele momento,
ela se sentiu mais próxima do que nunca de algo que antes parecia impossível. E, talvez, mais próxima do patrão do que ela imaginava. A vitória na reunião foi apenas o começo de uma transformação na fazenda. O projeto da pousada cultural começou a tomar forma com uma rapidez surpreendente. As fundações foram lançadas, os primeiros andares da nova casa de hóspedes começaram a surgir, e a cada nova etapa, o patrão se mostrava mais envolvido, mais presente. Ela, por sua vez, continuava a se dedicar a cada detalhe do projeto. Era como se, ao transformar aquele espaço, ela estivesse também transformando sua própria vida. Mas, embora estivesse começando a sentir que sua relação com o patrão estava se tornando mais próxima, algo ainda a incomodava. Ela não conseguia entender completamente o que estava por trás daquelas mudanças no comportamento dele. Ele estava mais atento, mais interessado em seus pensamentos, mas ainda existia um muro invisível entre eles. Algo que ele não queria revelar. E, então, chegou o dia em que a chave do mistério finalmente seria entregue. Foi uma tarde quente de primavera. Ela estava em sua pequena horta, preparando uma seleção de ervas frescas para um prato que seria servido no jantar da equipe de construção, quando o patrão apareceu de repente. Ele estava diferente, mais sério, mais distante. Ela sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que iria alterar o curso da história. Ele a convidou para uma conversa na sala principal, onde a luz suave da tarde entrava pelas janelas, criando sombras longas nas paredes. "Eu preciso te contar algo", começou ele, enquanto ela se sentava com certa apreensão. Ele parecia tenso, como se as palavras lhe pesassem. "Algo que talvez você já tenha começado a perceber." Ela olhou com um misto de curiosidade e receio. Estava preparada para mais uma mudança de atitude dele, talvez mais uma daquelas surpresas que ele gostava de provocar. Mas o que ele disse em seguida a pegou de surpresa. "Eu não sou apenas um homem de negócios. Não sempre fui assim. Antes de vir para aqui, há muito tempo, eu era..." Ele hesitou, buscando as palavras. "Eu era diferente. Eu fui forçado a mudar." Ela o observou com mais atenção. Ele nunca falará sobre seu passado, e ela jamais o perguntara. Mas agora, as palavras dele estavam vazando de um lugar profundo, de algo que ele nunca deixará transparecer. "Eu era casado, muitos anos atrás", ele continuou, o olhar distante. "Minha esposa desapareceu. Sem mais nem menos. Uma noite, ela simplesmente não voltou para casa. Depois disso, minha vida mudou para sempre. A fazenda foi um refúgio, mas também uma prisão." Ela ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. O que ele estava dizendo? Como ele não havia compartilhado isso antes? Mas, no fundo, ela entendia. Ele havia criado um muro ao redor de si mesmo, uma barreira para esconder sua dor, sua perda. "Eu pensei que nunca fosse mais encontrar alguém que fosse capaz de quebrar essa barreira", ele disse com uma intensidade que a fez estremecer. "Até que você apareceu." Ela não sabia o que dizer. Não esperava ouvir aquilo. Mas sabia que suas palavras não podiam ser apressadas, que precisavam ser escolhidas com cuidado. "Eu não sabia disso", ela finalmente respondeu, com a voz suave. "Eu nunca imaginei que a sua vida fosse assim, tão marcada por algo tão grande." Ele respirou profundamente, como se estivesse tirando um peso do peito. Ele então levantou os olhos para ela, e havia uma tristeza profunda em seu olhar. "Eu sei que você não me deve nada, mas senti que precisava te contar. Talvez, porque você esteja me ajudando a ver as coisas de um jeito que eu nunca consegui antes. Às vezes, a vida nos empurra para lugares onde a gente não quer ir. E, até agora, eu estava me empurrando para longe de tudo o que realmente importava." Ela não respondeu imediatamente. Estava processando o que ele dissera, mas também sentia uma compaixão profunda por ele. Aquela história era muito mais do que ela imaginava, e explicava muitas das atitudes que ele tivera nos últimos meses. Ela respirou fundo, sentindo a emoção tomar conta dela. A dor dele parecia agora mais tangível, mais real. Ela sabia que, de alguma forma, aquele passado sombrio estava influenciando todas as decisões dele, até as mais simples. "Eu não sei o que dizer, mas não precisava me contar isso, senhor. Eu entendo."
Sei que não é fácil. Ele a observou por um momento, como se buscasse alguma resposta nas suas palavras. Finalmente, ele a olhou com um leve sorriso, como se uma tensão que ele carregava por anos tivesse começado a se dissolver. Obrigado. Você é mais forte do que imagina. Mas essa história, esse lugar, todo esse projeto, talvez seja uma forma de redescobrir a vida. E você tem sido a chave para isso. Não apenas com o seu trabalho, mas com a forma como você vê o mundo. Eu nunca imaginei que fosse possível me conectar com algo, ou alguém, de novo. Mas, com você, estou começando a acreditar que talvez seja possível. Havia uma calma na maneira como ele disse isso, uma sinceridade que não deixava margem para dúvida. Ela sentiu algo novo se formando entre eles, algo mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer outra coisa que já tivesse vivido até ali. Mas, ao mesmo tempo, um medo subtil a tomou. Ele estava se abrindo, estava confiando nela de uma forma que nunca antes fizera com ninguém. Mas ela sabia que havia um risco nesse processo. E, mais do que tudo, sabia que ele não poderia esperar que ela fosse a resposta para a dor que carregava. Eu não sou a resposta para sua dor, ela disse suavemente, antes que ele pudesse continuar. Mas posso estar aqui. Se você quiser, posso caminhar ao seu lado. Devagar, com o tempo. Ele olhou para ela, seu olhar suave e gentil, como se pela primeira vez sentisse que talvez tivesse alguém disposto a caminhar com ele, sem pressa, sem expectativas irreais. E, naquele momento, ela sentiu uma transformação sutil, mas poderosa, acontecendo entre eles. Algo que não se poderia explicar com palavras, mas que, com o tempo, se tornaria a base de tudo o que estava por vir. O clima na fazenda se tornava cada vez mais envolvente, com o projeto da pousada cultural ganhando corpo e com cada novo detalhe trazendo à tona as habilidades e o cuidado da moça. Ela, que antes se via apenas como uma empregada, agora se sentia parte de algo maior. A conexão com o patrão estava se tornando mais forte, mas ainda havia uma barreira invisível, algo que a impedia de dar o próximo passo. Ele, com seu passado doloroso, estava começando a se abrir, mas ela sabia que havia mais a ser revelado. Nos dias que se seguiram, o patrão passou a confiar cada vez mais nela. Ele tomava as decisões junto a ela, buscando seu parecer em questões importantes, e ela sentia que, lentamente, sua opinião estava ganhando peso. Ela sabia que ele estava começando a ver algo nela, mas ainda não entendia completamente o que. O jardim que ela havia projetado continuava a florescer, e ela se sentia feliz ao vê-lo crescer. Era um reflexo do trabalho dela e, agora, uma metáfora para seu próprio crescimento. A cada novo dia, ela começava a entender mais sobre si mesma, sobre o que queria da vida e sobre o que poderia construir, não apenas para os outros, mas para ela mesma. Mas, com a confiança mútua crescente, vieram também os momentos de insegurança. Ela se perguntava constantemente o que ele realmente esperava dela. Seria apenas uma relação de trabalho? Ou ele via nela algo mais, algo que ela ainda não estava disposta a compreender? As noites, em que ela ficava acordada pensando, se tornaram longas e solitárias. Até que, numa noite particularmente calma, algo inesperado aconteceu. Ele a convidou para um jantar. Não era uma refeição comum, mas um evento mais íntimo. Ele mesmo preparou o menu, algo que ela nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer. A cozinha da fazenda nunca tinha sido vista daquela forma. O aroma do prato que ele preparava invadiu os corredores, e pela primeira vez, ela sentiu uma mistura de surpresa e curiosidade. O homem que ela conhecia como distante e centrado estava agora se revelando de uma forma nova. Ao entrar na sala de jantar, a luz suave das velas criava uma atmosfera acolhedora. A mesa estava posta com cuidado, com flores frescas no centro e um ambiente que transbordava a simplicidade e a intimidade de um gesto sincero. Eu sei que nunca falamos sobre isso, mas eu queria compartilhar algo com você, disse ele, enquanto ela tomava lugar à mesa. Ela o olhou atentamente, sentindo um nó se formar em seu estômago. Era como se ele estivesse prestes a abrir algo profundamente pessoal, algo que ela não sabia se estava pronta para ouvir. Eu sei que a nossa relação começou de uma maneira incomum, e que as coisas mudaram para nós dois com o tempo. Mas não posso mais esconder o que sinto. Ele fez uma pausa, olhando para ela com uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto. Eu gostaria de saber mais sobre você.
Eu gostaria de saber o que te motiva, o que você deseja para a sua vida. Você tem sido uma presença constante aqui, e eu não sei se você percebe, mas tem me mostrado um caminho que eu não sabia que poderia seguir. Ela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele estava realmente falando sobre algo mais do que o projeto. Estava falando sobre eles. Ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto, que o patrão, aquele homem que parecia tão distante, agora queria conversar sobre os próprios sentimentos. Ele a via como algo mais do que uma simples funcionária. Mas ela não sabia o que fazer com essa revelação. Ela sabia que tinha sentimentos por ele, mas havia uma grande confusão dentro de si mesma. Ela sabia que o admirava, mas o que mais ela queria? Não tinha certeza se estava pronta para um passo tão grande. A vida dela, até então, sempre foi marcada pela simples rotina do trabalho árduo e pela luta pela sobrevivência. Agora, ela estava sendo confrontada com algo novo, algo que exigia mais dela do que ela sabia oferecer. Eu não sei o que você espera de mim, disse ela, a voz suave, mas firme. Eu nunca imaginei que nossas vidas tomariam esse rumo. Nunca imaginei que eu fosse parte de algo tão grande, tão significativo. Ele sorriu levemente, e havia algo reconfortante naquele sorriso. Ele não parecia esperar uma resposta imediata, mas estava disposto a ouvir. Ela podia ver isso. Não espero que você saiba de tudo agora. O que importa é que estamos juntos nesse caminho, e, com o tempo, as respostas virão. Mas não quero que você sinta que precisa fazer algo por mim. Eu só quero que você seja você mesma. Isso já é suficiente. As palavras dele a tocaram profundamente. Ser você mesma. Era algo simples, mas poderoso. Ela não sabia se poderia ser realmente ela mesma. Havia tantas camadas de dúvidas e medos dentro dela. Mas, ao olhar para ele, ela viu uma espécie de convite silencioso. Ele queria que ela fosse autêntica, sem pressões, sem máscaras. Era algo que ela nunca tivera a oportunidade de experimentar antes. Naquela noite, a conversa seguiu para outros temas. Eles falavam sobre o futuro da fazenda, sobre as mudanças que estavam acontecendo ao seu redor, mas o que realmente importava estava em suas palavras não ditas. Algo havia mudado entre os dois. Não era uma transformação visível, mas uma conexão invisível que começava a tomar forma. Ela sentiu que ele a respeitava de uma maneira que nunca antes havia experimentado. Não estava sendo vista apenas como alguém útil ou necessária, mas como alguém com valor próprio, alguém que tinha o poder de impactar a vida dele de uma forma profunda e verdadeira. E, apesar de suas dúvidas e inseguranças, ela percebeu algo fundamental naquela noite. Ela também estava mudando. A fazenda, o trabalho, a relação com ele, tudo estava contribuindo para sua própria evolução. E, talvez, essa fosse a verdadeira razão de ela estar ali. Para crescer, para aprender, para descobrir a si mesma. Naquela noite, após o jantar, ela foi para sua pequena casa na fazenda. O vento suave balançava as cortinas, e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma paz profunda. Não sabia o que o futuro lhe reservaria, mas, naquele momento, estava disposta a caminhar ao lado dele, devagar, sem pressa, sem expectativas. Afinal, talvez fosse esse o caminho para finalmente se encontrar. A primavera avançava, e a fazenda se transformava diante dos olhos de todos. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. As paredes da pousada cultural estavam quase completas, o jardim florescia em todo o seu esplendor, e as primeiras flores de ervas que ela cultivava nas bordas da propriedade estavam ganhando vida. O ambiente estava repleto de promessas, e o lugar começava a atrair visitantes que passavam por ali, curiosos para conhecer o que estava sendo criado. Ela sentia a pressão do trabalho aumentar, mas, ao mesmo tempo, estava mais motivada do que nunca. O patrão, agora mais envolvido do que antes, dava o apoio necessário, mas ela sabia que esse apoio trazia consigo uma carga de responsabilidades que iam além das tarefas diárias. Ela sentia que o relacionamento entre eles estava amadurecendo a cada dia, mas as tensões aumentavam. A confiança que ele tinha nela estava se tornando uma grande responsabilidade.
Certa manhã, enquanto ela caminhava pelos campos, planejando a decoração do próximo evento que seria realizado no local, encontrou o patrão à frente da obra, com uma expressão grave. Ele estava de costas, mas o jeito em que segurava um documento a fez sentir que algo importante estava acontecendo. "O que houve?" ela perguntou, aproximando-se. Ele a olhou, a preocupação evidente em seu rosto. "Precisamos conversar sobre os investidores", disse ele, sem rodeios. "O plano está em risco. O último investimento não foi aprovado como esperávamos. Há algumas divergências no projeto." Ela sentiu um peso no estômago. O investimento era a chave para a conclusão do projeto. Sem ele, toda a ideia da pousada cultural poderia ser destruída. Mas, ao olhar para ele, percebeu algo mais. Não era apenas o projeto que estava em jogo. Ele também estava em jogo. "O que podemos fazer?" ela perguntou, tentando controlar a tensão que começava a tomar conta de seu corpo. "Temos que refazer algumas propostas. Temos que convencer os investidores de que a visão para o futuro da fazenda é sólida e sustentável", disse ele, com um tom de determinação, mas também de insegurança. Ele não sabia como resolver isso, e, pela primeira vez, a insegurança parecia tomar conta dele. Até aquele momento, ele havia sido sempre tão confiante e calculista, mas agora parecia perdido, sem saber como lidar com a situação. Ela olhou para ele, percebendo que este era mais um momento em que ele estava permitindo que ela fizesse parte das soluções. Ele estava lhe confiando a responsabilidade de ajudar a salvar o projeto. Mas havia mais ali, uma sensação de que ele precisava dela não apenas como parceira de negócios, mas como alguém que poderia ajudá-lo a enfrentar os próprios medos. "Vamos fazer isso juntos. Vamos revisar cada detalhe. Precisamos reforçar o quanto a proposta é única, a experiência que ela traz, e mostrar que é algo que o mercado precisa", disse ela com firmeza, sentindo sua confiança aumentar a cada palavra. Ele a olhou com gratidão, e, por um momento, seus olhos se encontraram de uma forma silenciosa, como se ele reconhecesse o valor dela não apenas como parceira de trabalho, mas como alguém fundamental na sua vida. Ele se afastou então, respirando profundamente, e a deixou com o desafio de reorganizar as propostas e encontrar um caminho que fosse viável. Nos dias seguintes, ela mergulhou de cabeça no projeto, trabalhando ao lado da equipe e refazendo as propostas. Cada detalhe parecia mais importante do que o anterior, cada elemento da proposta precisava ser mais convincente, mais envolvente. Ela sabia que o projeto não poderia ser apenas mais um hotel chique, mas precisava transmitir a ideia de algo que tocava o coração das pessoas. Algo único, autêntico e, acima de tudo, real. Enquanto isso, ele passava mais tempo na propriedade, dando instruções à equipe de construção, supervisionando os detalhes e se certificando de que tudo estivesse em seu devido lugar. A tensão entre eles era palpável. Ambos estavam lidando com um estresse silencioso, como se o destino daquele projeto, e talvez algo mais, estivesse em jogo. Numa tarde chuvosa, ele chamou-a para mais uma reunião, desta vez mais íntima. Ele parecia mais distante, como se estivesse guardando algo para si mesmo. Ela se sentou ao seu lado, sabendo que algo estava prestes a acontecer. Eu não sei como lidar com isso, com tudo isso", ele disse, com um olhar vazio. "Eu nunca pensei que seria capaz de falhar. E agora, estou com medo de que todo esse projeto acabe desmoronando. Não sei se posso mais lidar com as expectativas de todos, nem com as minhas próprias." Aquelas palavras, carregadas de frustração e medo, a surpreenderam. Ele estava se abrindo de uma maneira vulnerável, que ela nunca tinha visto antes. Embora soubesse que ele estava tentando esconder sua dor, ela também sabia que isso fazia parte do processo de transformação dele. E, mais importante, fazia parte da transformação dela. Ela olhou com suavidade, tocando levemente em sua mão, um gesto simples, mas sincero. "Não precisamos fazer isso sozinhos. Eu estou aqui. E, juntos, podemos encontrar uma solução. Eu acredito nesse projeto, acredito em nós. E acredito que, se nos dedicarmos de coração, as coisas vão dar certo. Se for necessário mudar algo, nós mudamos. Mas a nossa visão é o que nos leva para frente." Ele ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse suas palavras. Finalmente, ele assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto.
Você tem razão. Eu não posso carregar tudo sozinho. E eu não deveria tentar fazer isso. Agradeço por me mostrar isso. Você é mais importante para este projeto do que eu imaginava. Ela sentiu uma sensação de alívio. Não era só o projeto que estava em risco, mas a própria conexão entre eles. Ele agora estava permitindo que ela o ajudasse, que ela fosse parte não apenas do sucesso do negócio, mas também da sua jornada pessoal. E isso, para ela, significava mais do que qualquer proposta de negócio. Com isso, a confiança entre eles começou a se fortalecer. Eles passaram a trabalhar juntos de forma mais harmônica, cada um complementando o outro. A comunicação fluía melhor, os objetivos se alinhavam e, embora o risco ainda estivesse presente, o medo parecia diminuir. Naquela noite, ao olhar para o céu estrelado através da janela, ela percebeu que as coisas estavam mudando. O futuro parecia finalmente mais claro, e, talvez, ela estivesse mais próxima de algo que nunca imaginou ser possível. Não apenas o sucesso do projeto, mas algo mais pessoal, mais profundo. Ela sabia que o que quer que acontecesse, estava começando a escrever uma nova história para ela, e para ele. Os dias se passavam mais rápidos do que ela gostaria. O projeto estava crescendo, os investidores começaram a se entusiasmar com a proposta renovada, e a pousada estava ganhando forma. Mas o preço do sucesso estava começando a pesar sobre os ombros de ambos. Eles estavam constantemente ocupados, e os momentos de descanso se tornaram cada vez mais escassos. Apesar da crescente confiança entre eles, algo ainda pairava no ar. O patrão parecia mais distante em certos momentos, como se estivesse lidando com algo que ela não podia compreender. A dor que ele escondia por tanto tempo estava agora mais visível, mas ele se recusava a falar sobre isso. Ela sabia que o que ele estava enfrentando ia além dos desafios profissionais. Mas ela não sabia o que fazer para ajudá-lo a superar essa barreira. Uma manhã, enquanto ela estava no jardim, trabalhando nos detalhes finais da decoração para o evento de inauguração da pousada, o patrão a procurou. Ele estava sério, com os olhos um pouco mais cansados, como se o peso da responsabilidade estivesse começando a consumir sua energia. Precisamos falar, disse ele, com a voz baixa e séria. Ela o seguiu até o escritório, onde o som do vento nas árvores fora a única coisa que quebrava o silêncio. Ele a conduziu até a mesa, onde um envelope estava esperando. Ela sabia que não era uma boa notícia. Seu coração bateu mais forte. O que aconteceu? Perguntou ela, já pressentindo a gravidade do assunto. Ele respirou fundo antes de abrir o envelope e colocar sobre a mesa uma carta com o selo de um dos maiores investidores do projeto. Ela olhou para ele, tentando entender o que estava acontecendo. O investidor principal não está mais interessado no projeto. Ele decidiu retirar o apoio, disse ele, com a voz tensa. Ela sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O maior investidor havia desistido? Aquela notícia era devastadora. O projeto que eles haviam trabalhado tanto para construir agora estava à beira do fracasso. A fazenda, que tinha se transformado em um símbolo de esperança para os dois, estava agora prestes a ruir. Ele parecia estar tomando a notícia com mais calma do que ela imaginava. Seus olhos não mostravam apenas frustração, mas também uma profunda tristeza. Era como se ele já tivesse se preparado para essa decepção. Eu sabia que isso podia acontecer, continuou ele, sem conseguir esconder o desânimo. O mercado está difícil, e talvez essa seja a realidade que temos que enfrentar. Ela olhou para ele, sentindo uma enorme empatia, mas também um senso de urgência. O tempo estava se esgotando, e eles não podiam desistir agora. O que ela faria? O que ele faria? Não podemos simplesmente aceitar isso. Não depois de tudo o que passamos. A firmeza na voz dela foi uma surpresa para ele. Temos que encontrar uma maneira de seguir em frente, com ou sem eles. Ele a olhou, surpreso com a intensidade de suas palavras. Ela, que sempre fora vista apenas como empregada, agora estava diante dele com uma visão clara do que era necessário fazer. Ele, que pensava que carregava o fardo sozinho, agora percebeu que não estava mais sozinho. Ela continuou, sem hesitar. Vamos conversar com outros investidores, mostrar o que já conseguimos fazer, como esse projeto já começou a gerar interesse. Não podemos desistir agora. Não para nós,
não para o que começamos a construir juntos. Ele sorriu, embora seus olhos ainda estivessem carregados de preocupação. Ele não sabia se ela realmente entendia a gravidade da situação, mas ao olhar para ela, ele sentiu uma chama de esperança reacendendo-se. Você tem razão. Não podemos desistir. E eu? Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Eu não imaginava que você teria tanto poder de liderança. Isso me surpreende. Ela não respondeu, mas a confiança mútua agora estava mais forte do que nunca. Ela sentia que ele começava a vê-la não apenas como uma aliada no projeto, mas como alguém que realmente poderia ser a chave para o sucesso deles. Nos dias seguintes, eles trabalharam incansavelmente para reunir novos investidores. Ela, com sua visão criativa, ajudava a refinar a proposta, e ele se encarregava de convencer os investidores de que o projeto ainda tinha potencial. Cada reunião era uma batalha, mas cada pequeno avanço parecia uma vitória. Apesar das dificuldades externas, a relação deles continuava a crescer. Eles começaram a se entender com mais facilidade, e a comunicação fluía como nunca. À medida que as semanas passavam, os sentimentos entre eles se tornavam mais evidentes, mas sem palavras diretas. Era como se houvesse uma conexão invisível, um entendimento silencioso que se formava a cada dia que passava. Mas, mesmo com todos os progressos, o medo de falhar ainda os perseguia. A cada reunião, a cada passo, eles sentiam o peso do risco. O futuro ainda estava incerto, mas, ao olhar um para o outro, sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Juntos, poderiam lidar com qualquer adversidade. Na noite em que finalmente conseguiram garantir o apoio de um novo investidor, o peso de semanas de tensão finalmente começou a se dissipar. Eles se encontraram no jardim, onde o cheiro das flores e o som do vento pareciam refletir a sensação de alívio que os envolvia. Conseguimos, ele disse, com um sorriso genuíno pela primeira vez em semanas. Ela olhou para ele, sentindo a emoção tomar conta dela. O que começou como um projeto de negócios agora se transformava em algo mais. Algo mais profundo, mais pessoal. Conseguimos. Mas, mais do que isso, conseguimos aprender um com o outro, ela respondeu, o sorriso dela refletindo algo mais que apenas alívio. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Enquanto a noite caía sobre a fazenda, eles sabiam que o maior desafio ainda estava por vir, mas agora tinham a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. A fazenda parecia vibrar com a energia do novo começo. O apoio dos investidores havia garantido a continuidade do projeto, e as obras avançavam a passos largos. A inauguração da pousada cultural estava próxima, e o evento parecia promissor, mas a pressão de conseguir manter tudo nos eixos ainda pesava. No entanto, o que mais preocupava o patrão não era apenas o sucesso do empreendimento, mas uma dúvida silenciosa que o acompanhava a cada passo. Enquanto ele se dedicava aos últimos detalhes, a presença dela se tornava cada vez mais essencial, não só para o projeto, mas para ele. A sensação de estar ao lado dela, de contar com sua ajuda incansável, o fazia perceber o quanto ela se tornará fundamental em sua vida. Era algo mais que a confiança profissional. Havia uma ligação que crescia entre eles a cada dia. Em uma tarde calma, enquanto ele trabalhava nos últimos detalhes do evento com a equipe, ela estava no jardim organizando flores e criando a ambientação para a noite de inauguração. Ela se sentia no controle de tudo, mas um pensamento a incomodava. O que estava acontecendo com ela? Porque seus sentimentos por ele estavam se intensificando. Havia algo mais entre eles. Algo que ela não conseguia ignorar, mas também não sabia se deveria admitir. Durante semanas, ela se convenceu de que estava apenas envolvida no projeto, que a relação entre eles era puramente profissional. Mas, à medida que as emoções se tornavam mais intensas, ela não pôde deixar de se perguntar se havia mais ali. Foi quando, ao final de um longo dia de trabalho, ele se aproximou dela, seus olhos refletindo a mesma dúvida que ela sentia. Eu preciso conversar com você, disse ele, a voz mais grave que o normal. Ele não a olhou diretamente nos olhos, mas havia uma tensão palpável no ar. Ela sentiu o coração acelerar. Era agora. Ela sabia que algo estava prestes a mudar. Talvez ele estivesse começando a perceber o que ela estava sentindo, ou talvez fosse o contrário. Mas, de alguma forma, ela sabia que aquela conversa seria definitiva.
Eles se sentaram em um banco no jardim, onde o som suave das árvores e o brilho suave das luzes refletiam a atmosfera tensa. Ele começou a falar, tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei como dizer isso, começou ele, olhando para as mãos. Tudo o que eu sempre quis foi que esse projeto fosse um sucesso. Mas, nos últimos meses, tem sido mais do que isso. Tem sido mais sobre nós, sobre o que temos criado juntos, e eu não sei como explicar o que estou sentindo. Ela ficou em silêncio, aguardando, seu peito apertado. O que ele queria dizer? Era possível que ele estivesse passando pelas mesmas emoções que ela? Ou estaria apenas tentando entender a conexão que haviam construído durante todo o processo? Ele olhou para ela, finalmente encontrando coragem para continuar. O que quero dizer é que, desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. O projeto, claro, mas, principalmente eu. Não apenas como empresário, mas como pessoa. Eu comecei a perceber o quanto você se tornou importante para mim, mais do que eu imaginava. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. E agora, eu estou começando a questionar tudo o que eu acreditava sobre o que eu queria. Eu não posso ignorar o que sinto. O coração dela disparou. Aquelas palavras, que pareciam tão cuidadosamente escolhidas, tinham um peso maior do que ela imaginava. Ele estava falando sobre ela, sobre os sentimentos dele. Ela respirou fundo, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Seu rosto ficou ruborizado, mas ela não podia negar o que estava sentindo também. Havia algo ali, algo que não podia mais ser ignorado. Eu também sinto isso, ela confessou, finalmente. Eu pensei que fosse apenas a pressão do trabalho, mas, quando olho para tudo o que estamos fazendo, vejo que não se trata apenas do projeto. É você. O que estamos criando, não apenas como empresa, mas como pessoas. Ela parou, sentindo a vulnerabilidade tomar conta dela. Mas eu não sei como lidar com isso. Não sei o que isso significa para nós, para o que estamos fazendo. Ele a olhou com uma intensidade que fez o coração dela quase parar. Ele parecia ansioso, mas também aliviado por ela finalmente ter admitido o que os dois estavam sentindo. Ele sorriu de forma tímida, algo que raramente fazia, mas que agora parecia natural. Eu também não sei. Mas acho que devemos descobrir juntos. Não posso mais ignorar o que sinto, e talvez você também não deva, disse ele, suas palavras agora mais suaves, mas carregadas de emoção. O silêncio entre eles se estendeu por alguns momentos, mas não era desconfortável. Era um silêncio carregado de significado, de compreensão. Eles sabiam o que estava acontecendo, e, finalmente, não havia mais espaço para esconder sentimentos. Ela sentiu que algo dentro dela havia mudado para sempre. O caminho à frente, embora ainda incerto, parecia mais claro agora. Eles tinham algo mais do que uma parceria de negócios. Tinha algo pessoal, algo real. Com um sorriso tímido, ele se aproximou dela. O contato deles, embora pequeno, foi suficiente para ela entender que aquele era o começo de uma nova jornada. Uma jornada que não envolvia apenas o projeto, mas também os sentimentos que cresciam entre eles. Naquela noite, ao olhar para o céu estrelado, ela se deu conta de que tudo o que ela pensava ser impossível agora estava ao alcance de suas mãos. A fazenda, o projeto, o futuro, tudo estava prestes a se transformar. E ela estava pronta para dar o próximo passo, não apenas como parte do empreendimento, mas como algo mais, como alguém importante na vida dele. Eles não sabiam exatamente como tudo se desenrolaria, mas havia uma coisa que eles sabiam com certeza. Juntos, poderiam enfrentar o que viesse. E, no final, seriam mais fortes por isso. O tempo passou rápido, como sempre acontecia quando se estava imerso em algo tão importante. O evento de inauguração da pousada cultural estava finalmente marcado, e a fazenda havia se transformado. O trabalho árduo, as longas horas e as dificuldades haviam dado frutos, e o espaço estava mais bonito do que ela poderia ter imaginado. Mas, ao mesmo tempo, um novo dilema estava prestes a surgir. Algo que, antes, parecia distante e improvável, agora estava muito mais perto do que ela desejava. Enquanto as preparações para o evento seguiam a todo vapor, o patrão a procurou mais uma vez. Havia um ar de urgência em seus olhos,
algo que a fez parar tudo o que estava fazendo. Ele parecia mais sério do que nunca, mas também visivelmente mais nervoso. Precisamos conversar, disse ele, a voz firme, mas com uma leve tremedeira que ela nunca tinha percebido antes. Ela o seguiu até o escritório, onde as pilhas de papéis e documentos estavam desorganizadas sobre a mesa. Ele estava ao lado de uma carta, e ao vê-la, seu semblante parecia pesar ainda mais. O que aconteceu? Perguntou ela, com o coração batendo mais rápido. Havia algo no ar, algo que não parecia bom. Ele respirou fundo, como se estivesse preparando-se para revelar algo muito importante, algo que poderia mudar tudo o que haviam conquistado até agora. Eu recebi uma proposta, começou ele, hesitante, de um grande investidor. Ele quer comprar a pousada. Não apenas investir mais, mas comprar todo o empreendimento, fazer uma fusão com o nosso negócio e mudar a forma como as coisas estão sendo feitas. O choque foi imediato. Ela sentiu o impacto dessas palavras de forma mais profunda do que imaginava. Vender a pousada era algo que ela jamais tinha considerado. O projeto não era apenas um empreendimento para ela, era uma extensão de sua alma, uma visão construída ao lado dele, e agora parecia que tudo isso poderia ser perdido. E o que você está pensando? Perguntou ela, tentando esconder o turbilhão de emoções que a invadiu. Ele olhou para ela com um semblante sério, mas também um toque de preocupação. Sabia o quanto aquele projeto significava para ela, e não queria tomar uma decisão sem a opinião dela. A proposta é tentadora, mas eu não sei o que fazer. Eu sei que a pousada representa muito para nós dois, e talvez eu esteja em um ponto em que preciso de uma mudança na minha vida, mas não sei se estou pronto para abrir mão disso, ele disse, olhando para ela com uma sinceridade desconcertante. Ela sentiu uma mistura de confusão e tristeza. O projeto havia se tornado mais do que um trabalho. Era uma forma de conexão entre os dois, um reflexo de tudo o que haviam superado juntos. A ideia de perder aquilo, por mais que fosse financeiramente vantajoso, parecia errada, mas ela também sabia que precisava ser realista. O que ele estava fazendo era uma escolha difícil, e ela não poderia ser egoísta ao ponto de impedi-lo de seguir o que ele achava ser melhor para sua vida. O que você realmente quer? Ela perguntou, suavemente, sentindo que esse momento poderia ser decisivo não apenas para o projeto, mas para o futuro deles. Ele a olhou profundamente, como se estivesse refletindo sobre todas as decisões que havia tomado até aquele momento. Não era apenas o projeto que estava em jogo, mas a própria direção de sua vida. Ela sabia que ele não queria tomar essa decisão sem levar em conta tudo o que haviam vivido juntos. O que eu realmente quero? Ele começou, hesitante, mas então pareceu encontrar uma força dentro de si. O que eu realmente quero é construir algo que dure, algo verdadeiro, algo que tenha um significado para nós dois. Não se trata apenas de dinheiro ou sucesso. Se vendermos a pousada agora, tudo o que criamos até aqui desaparece. Não é isso que eu quero. Ela sentiu um alívio imediato. Ele estava escolhendo o que era mais importante, o que realmente importava. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida ainda pairava no ar. O que aconteceria com eles? E o que essa escolha significava para o futuro deles? Então, o que vamos fazer? Ela perguntou, quase em um sussurro, buscando entender o próximo passo. Ele sorriu, um sorriso mais suave e seguro do que os anteriores, mas também mais carregado de significado. Vamos lutar por isso, por nós, por tudo que começamos. Não vou deixar que a visão que construímos juntos se perca. Eu quero que a pousada seja um reflexo do que somos, de tudo o que passamos. E se isso significar mais trabalho, mais desafios, então que seja. Vamos fazer isso juntos. Aquelas palavras confirmaram o que ela já sabia, mas agora estavam mais claras do que nunca. Eles estavam em uma jornada juntos, e aquele não era apenas o projeto dele ou o projeto dela. Era o projeto deles. Com esse compromisso renovado, ela sentiu uma onda de confiança tomar conta de seu ser. Eles tinham um caminho a seguir, e nada poderia detê-los. Mas havia mais um obstáculo que precisava ser superado, algo que ela sabia que estava em jogo, algo muito maior do que qualquer negócio ou projeto. O futuro deles como pessoas. Nos dias seguintes, eles passaram a trabalhar mais próximos do que nunca, deixando para trás qualquer dúvida ou medo que os havia assombrado. Cada passo, cada decisão tomada,
agora tinha um significado maior. E, à medida que o evento de inauguração se aproximava, o sentimento de que estavam no caminho certo se intensificava. Eles estavam criando algo que seria lembrado por muito tempo. Na noite da inauguração, a pousada estava repleta de convidados, e tudo parecia perfeito. O evento estava sendo um sucesso, e o lugar estava vivo com risos e conversas. Mas, enquanto olhava ao redor, ela percebeu que havia algo mais importante naquele momento. Não era o sucesso do evento, nem a aprovação dos investidores, mas a sensação de que finalmente estavam no lugar certo, no momento certo. E ali, em meio ao brilho das luzes e ao som da celebração, ele a encontrou no meio da multidão e a puxou para mais perto. Sem palavras, apenas com o olhar, ele a fez entender o que estava em jogo. Eles tinham chegado até ali juntos, e a jornada deles não estava nem perto de terminar. A noite da inauguração foi, sem dúvida, um sucesso inegável. A pousada estava cheia de risos, de conversas animadas e de uma energia contagiante que fazia os olhos brilharem em cada canto. Ela e ele estavam finalmente ali, no ápice de tudo o que haviam conquistado. O lugar estava repleto de investidores, amigos e até moradores locais, todos encantados com a beleza do projeto. Mas, acima de tudo, o que realmente importava naquele momento era que eles estavam juntos. Após meses de trabalho, desafios e decisões difíceis, tudo parecia ter se encaixado. Eles não apenas tinham dado vida a um sonho, mas tinham superado tudo o que poderia ter dado errado. A pousada, que antes parecia um risco enorme, agora era um símbolo do que poderiam conquistar quando se unissem por um propósito maior. Ela estava de pé no jardim, observando a agitação ao redor, mas sentindo uma paz interior que nunca imaginou experimentar. O céu estava claro, com estrelas que pareciam brilhar mais intensamente naquela noite. O som suave da brisa, a luz das lanternas penduradas pelas árvores e os sorrisos ao seu redor a faziam sentir que tudo finalmente tinha valido a pena. Ele se aproximou dela, com aquele sorriso que agora era uma constante em seu rosto, e a puxou para perto, com a mão sobre a dela. Ela sentiu uma onda de calor, como se a conexão entre eles tivesse se fortalecido a cada momento. Ele começou, com um tom de voz suave, mas carregado de algo muito mais profundo. Eu nunca imaginei que esse dia chegaria, e que estaríamos aqui, juntos, no meio de tudo isso. Mas, mais importante, nunca imaginei que seria possível encontrar alguém como você. Ela olhou com os olhos brilhando, tocada pelas palavras dele, que eram mais do que simples declarações de gratidão. Ele não estava apenas falando sobre o sucesso da pousada, mas sobre tudo o que haviam vivido juntos até aquele ponto. Eu também não. Ela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Quando tudo começou, eu achava que estava apenas seguindo um caminho profissional. Eu não imaginava que no final, estaria com você, não apenas como um colega de trabalho, mas como alguém com quem quero passar o resto da minha vida. Ele sorriu, e essa simples expressão parecia ter o poder de dissipar todas as dúvidas que haviam surgido no caminho. Aquela noite não era só a inauguração de um novo capítulo profissional, mas o marco de uma nova fase em suas vidas pessoais. E eu não posso mais imaginar minha vida sem você. Ele disse, com os olhos fixos nos dela, como se estivesse tomando uma decisão tão importante quanto a escolha de construir aquele projeto. Eu quero mais do que apenas sucesso. Eu quero você ao meu lado, não apenas no trabalho, mas em todos os aspectos da minha vida. Ela sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Ele estava sendo tão sincero, tão vulnerável, e isso a tocava profundamente. Ela sabia que o que estavam vivendo não era apenas um momento passageiro, mas o começo de algo que duraria. Algo que poderia durar para sempre. Ele então se ajoelhou diante dela, no meio do jardim iluminado pelas luzes suaves da noite. O ambiente ao redor parecia desaparecer, como se nada mais importasse naquele momento, a não ser eles dois. O mundo ao redor deles estava perfeito, e ela sabia que era exatamente ali, naquele instante, que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Você quer casar comigo? Ele perguntou, a voz firme, mas com um brilho nos olhos que deixava claro o quanto ele estava nervoso, mas também esperançoso. A pergunta foi simples, mas as palavras carregavam o peso de tudo o que haviam passado juntos. O projeto, as dificuldades, as reviravoltas, tudo isso os trouxe até aquele momento. Ela sentiu uma felicidade transbordante, algo que ela não sabia que poderia sentir,
mas que agora parecia ser o natural para ela. Com os olhos cheios de lágrimas, ela respondeu, sem hesitar, sim, sim. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Ele se levantou, e o sorriso que se espalhou em seu rosto era de pura alegria, como se toda a tensão dos últimos meses finalmente tivesse sido substituída por uma felicidade imensa e sincera. Ele a abraçou, e o beijo que compartilharam foi suave, mas repleto de promessas de amor, de uma vida juntos. Não havia mais dúvidas, não havia mais medos. O futuro, que antes parecia incerto, agora era uma aventura que eles estavam prontos para enfrentar de mãos dadas. Ao redor deles, os convidados comemoraram, mas para ela e para ele, o mundo ali era apenas uma extensão daquele momento único. Eles sabiam que estavam começando uma nova jornada, não apenas na carreira, mas na vida. Os meses seguintes foram de pura felicidade e construção, mas não apenas do lado profissional. O relacionamento deles se aprofundava a cada dia, e a ligação entre eles, que começara como uma parceria de negócios, agora se transformava em um amor sólido e imensurável. Juntos, não havia nada que não pudessem enfrentar. Eles continuaram a trabalhar na pousada, que se tornou um grande sucesso, mas o que realmente os unia não era apenas a visão empreendedora, mas a vida que estavam construindo juntos. A pousada não era apenas um lugar de descanso para os outros, mas um símbolo do que o amor, o trabalho árduo e a confiança podiam criar. O projeto que os unira agora era base para o futuro deles, e enquanto olhavam para tudo que haviam conquistado, sabiam que o maior presente de todos era ter encontrado no outro algo mais valioso do que o sucesso profissional, o amor verdadeiro. E, assim, a história deles continuou, com a certeza de que, no final, o maior projeto da vida deles seria aquele que construiriam juntos, dia após dia, com amor, dedicação e, acima de tudo, confiança. Fim. Se você chegou até o final, comente prontidão, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.